Eu vou repetir de novo. Hoje tiveram reuniões secretas. Eles não irão conseguir parar a balança da justiça e da equidade que eu boto no Brasil. Eles não irão conseguir. E até o último dia de março de 2026, as televisões nacional e internacional, irão divulgar centenas de notícias gigantesca e grandiosa. E Deus diz: uma espada descerá do céu, cortando o laço do inimigo e do principado que estava pairando sobre o território nacional e principalmente sobre a capital federal. Tremenda revelação profética para a nação brasileira com o apóstolo Reginaldo Rolim. A palavra do Senhor nos diz em Amós 3, versículo 7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em live no dia 7 de fevereiro, o apóstolo Reginaldo Rolim foi tomado por Deus e entregou este tremendo sonho profético e uma revelação para a nação brasileira. Ele viu grandes líderes em reuniões secretas, tentando um grande acordo, mas o Senhor avisou que não vai parar a balança da justiça que está sobre a nação brasileira. E até o final de março, Deus vai quebrar o laço maligno contra o Brasil e principalmente sobre Brasília. Autoridades serão desmascaradas e Deus irá agir. Confira! Mas antes, se você não for inscrito, já se inscreva no canal, deixa o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Muito grande, mas muito grande mesmo. E aí alguém vai, um dia, uma hora dessa, assistir uma live dessa e vai dizer: como é que essa pessoa sabe de reuniões secretas? Porque está tendo reunião secreta hoje. Durante o dia teve reuniões secretas. Durante o dia todo teve reuniões secretas. Durante a noite tem reunião secreta. No dia de hoje, hoje é 7 de fevereiro de 2026. O horário são 18h54. 18h54. E eu estou dizendo pela parte espiritual que este dia teve reuniões secretas e urgentes e secretas, esse dia de sábado, todo, pela manhã e tarde, e agora entrou à noite, porque já são 18h54, do dia 7 de fevereiro de 2026. E alguém vai olhar e vai dizer: como ele sabe que se reunimos em secreto? Porque Amós capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. E aí, eu ia para 2023. Em 2023, o Senhor me mostrou uma fileira de dominó. E o Senhor me disse algo: filho, muitos perguntam por que não desaparece da terra Beltrano, Cicrano, Cicrano. E o Senhor me mostrou aquela fileira de dominó e disse: vai ser igual a fileira de dominó. Quando cair o primeiro, vai arrastar todos os demais. Deus começou a falar isso em 2023. E todos vocês que assistem isso, todos vocês que assistem, são milhares e milhares de pessoas, sabem que desde 2023, eu disse: gente, eu tive uma visão de uma fileira de dominó. E Deus disse que não morre ninguém, que vai cair a primeira pedra, vai arrastar as outras pedras em seguida. Em seguida. E assim Deus me mostrou novamente nessa regressão, não sei. E eu vi isso. E foi me mostrando algumas coisas para chegar hoje, aqui em 2026. E nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, houve reuniões
secretas. Reuniões secretas para articular coisas para defender a parte maligna, para defender as partes malignas. Eu falo de espíritos e de coisas espirituais. Se reuniram hoje, na data de hoje, dia 7 de fevereiro de 2026, pela manhã e pela tarde. O horário agora são 19h21. 19 horas e 21 minutos. Se reuniram hoje. Eu vou repetir de novo. Hoje tiveram reuniões secretas. Hoje tiveram reuniões secretas. Mas as reuniões secretas que estavam tendo para desarticular e vendo 3 tipos de possibilidades, sendo que o último era um acordo, um grande acordão. O último era um grande acordão. E iriam tentar, meio que na marra e na pressão, fazer valer alguma coisa. Mas eu ouvi a voz de Reginaldo. Eles não irão conseguir parar a balança da justiça e da equidade que eu coloco no Brasil. Eles não irão conseguir parar a balança da justiça e da equidade que eu boto no Brasil. Eles não irão conseguir. Mas eu te mostro a reunião. A balança da justiça e da equidade é grande e eles não irão conseguir. E até o último dia de março de 2026, as televisões nacional e internacional, irão divulgar centenas de notícias gigantesca e grandiosa, jamais vista desde o descobrimento do Brasil, Eu digo, eu falo, eu cumpro. E aí eu estava ali, a voz foi mais forte, eu disse, vamos passear. Só que o passeio era assim, um pouco de regressão. Uma reprise, não sei, voltando, intercedendo alguma coisa. E eu ia e via todas as formas, maneiras e qualidades que esses espíritos que se reuniram hoje, pela manhã e pela tarde e noite, tentaram tramar. E Deus diz, uma espada descerá do céu, cortando o laço do inimigo e do principado que estava pairando sobre o território nacional e principalmente sobre a capital federal. E esse laço foi quebrado. Esse laço foi quebrado. Esse laço foi quebrado. E Deus mandava clamar bem alto e dizia, peça àqueles que são igreja que orem dobrado e triplicado. Porque a balança da justiça e da equidade não sairá do território nacional brasileiro até que se cumpra o que tem que se cumprir. A balança da justiça e da equidade ficará em território nacional brasileiro até que se cumpra
A balança da equidade e da justiça está sobre o território nacional brasileiro. Índia. Eu vejo as televisões nacional e internacional divulgando algo sobre a Índia. Índia. Um cálice da minha indignação. O cálice da minha indignação passeia sobre a Índia e sobre o Nepal. Nepal. É isso? O cálice da minha indignação passeia sobre a Índia e sobre o Nepal. O mundo irão ver o espaço e o céu. O espaço, o vento pairando sobre Nepal e sobre a Índia. O cálice da minha indignação derramada. A balança da justiça e da equidade não sairá sobre o território nacional brasileiro até que se cumpra a minha vontade. Eu movimentarei o final de semana do Brasil. Eu movimentarei o final de semana do Brasil. Mudo tempos e estações. Crio vento forte, muito forte, e bula em todos os cantos, porque a balança da justiça e da equidade não sairá mais do Brasil. E as forças das trevas de exércitos celestiais espirituais do mal se revoltaram, mas ninguém pode contra o meu poder. Ei, canalha, suribidebia vulnerança. Oh Deus, até o dia 14/2/2026, farei da maneira que eu quero, e tudo o que acontecer até o dia 14 de fevereiro de 2026 não fugir do meu controle, está sob o meu controle. E eu falo para aqueles que me ouvem e que são espiritual, que fala assim, o céu decreta, a terra não anula, pois tudo que está debaixo do tapete virá à tona. Eu aumentarei a intriga será maior no meio do fantástico, e das câmeras televisivas, porque eu tenho algo para fazer, balançar os alicerces da nação até o dia 14 de fevereiro de 2026. E saberão que eu estou irado contra muitas e muitas autoridades que não querem ouvir a determinação minha, pois agora eu descerei com balança da justiça e da equidade, e verão que até o dia 14, eu serei glorificado. Que as pessoas não devam se assustar. Irei orar, Castro, por você. Receba a sua cura, Castro. Que a pessoa não deva se assustar, é tipo um estrondo, um estrondo forte sobre algum canto, sobre os ares, sobre os mares, sobre o vento. É um negócio que desproporcional, que atrairá mais atenção por causa do barulho, do impacto, não sei. Não precisa se preocupar. Deus já está avisando aqui.